Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, super quarta, dia 29 de abril. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Galera, hoje o dia foi de tendência, né? Hoje tivemos breaking news, tá, pessoal? Sobre petróleo, né? Bora começar a nossa análise? Pessoal, é o seguinte, né? Então, começando aqui, as bolsas americanas elas estão operando, né, flat, tá? Esperando, obviamente, hoje, né, a taxa de juros, né? Hoje a gente vamos ter às 3 horas e depois às 6h30 a taxa dos juros do Brasil e dos Estados Unidos. Então, galera, petróleo hoje puxou os DIs, né? Nesse caso está subindo 6,5. Deixa eu até colocar aqui no Trade Economics, né? Então, olha só, que essa cotação é bem interessante, bem fidedigna. Inclusive, nós tivemos, né, galera, faz uns, acho que meia hora, né? Umas meia hora que o Trump considera ação militar se o Irã não agisse, né? Segundo a Axios, né? Então, nós tivemos breaking news de guerra, né? Então, isso aqui fez com que o petróleo, né? A gente vê aqui DXY fez uma movimentação mais de alta, né? O petróleo subiu também, né? Deu um spike. A gente vê aqui o início, né? Porque o Trump ele rejeita a oferta do Irã, né? Do bloqueio ele permanece, segundo essa agência, né? A Axios. Então, galera, dado isso, né? E deixa eu mostrar aqui também, opa, ouro, né? Então aqui a gente tem, opa, tá aqui, né? Então a gente tem o ouro em queda, mas da abertura do mercado americano ganhou, devolveu um pouco, né? E a prata caindo 12 e pouco, tá? De queda. O ouro que seria o nosso minério de ferro caindo zero, aliás, subindo 0,70, né? Ele estava um pouquinho mais flat na abertura de mercado, tá? Às 9 horas ele estava 0,20, 0,30 e depois ele pegou até uma tendência de alta, só que não foi o suficiente, né? Para nossa Vale ela cair, né? A nossa Vale ela tá aqui, ó, caindo. Eu fiz algumas alterações aqui, tá? Na minha dividi aqui na minha plataforma, né? Eu dividi as ações aqui, os nossos índices e aqui o nosso VIX, tá? Então, galera, bora para nossa análise, tá, pessoal? Então, abertura do mercado, né? Sentimento baixista aqui, tá, galera? A gente tem aqui o POC aqui em cima e o ajuste. Eu tava praticamente, galera, POC e ajuste aqui, né? Tava salivando para vender aqui, né? Mas eu consegui vender aqui. Aí eu tive problema de internet 2 vezes, tá? Consegui vender aqui, tirei aqui, né? Depois fiz alguns pequenos scalp aqui de venda, né? Saí aqui também vendido. Depois vendi de novo, saí, ele me tira na proteção, depois vendi aqui, né? Então, isso aqui, galera, nada mais é essa queda aqui, a gente está acompanhando nossos juros, né, pessoal? E aqui, pessoal, eu quero trazer um insight interessante para vocês. Aqui tem um benchmark, né? BPTT, que é o petróleo, tá? Mas para nós vermos somente aqui, né? Eu coloquei aqui com nossos juros porque ele está muito bem correlacionado, né? Então, juros só subindo, né, galera? Os juros só subindo, porque petróleo tá puxando, né, galera? O petróleo está puxando os juros. Então, essa alta aqui, né? Essa alta aqui ajudou o nosso câmbio a fazer um movimento altista, né? E a nossa bolsa um movimento baixista, né, galera? Então, nossa bolsa até ficou aqui até mais ou menos umas 10h30. Tinha alguns vértices aqui, né, que estavam 0,40, 0,50, mas depois aí pegou tendência mesmo de 1%, né? Então, hoje os nossos DIs eles estão com mais que 1% de alta, tá? Então, dado isso, nossa bolsa ela vai cair, obviamente, né, galera? E aqui a gente tem, deixa eu aumentar um pouquinho mais e colocar aqui, né? Então tá aqui, né?
as nossas ações, né? E aqui tá dividido por meia hora. Então essas linhas aqui de lado tá meia e meia hora, né, galera? Só para nós guiarmos, né? Então, a abertura do mercado à vista, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, tá? Tenho que dizer muito aqui, né, galera? Eu até vendi aqui de novo e ele me tirou aqui na proteção, né? E realmente ele me tirou aqui na proteção, infelizmente. Fato é, né, que ele está tracionando a liquidez para baixo, né, galera? Ele está tracionando, então ele cria uma liquidez, né? Aí aqui vendi, né? Isso aqui foi no sentimento de mercado, tá? Eu vou fazer essas vendas agora serão ou compras, eu vou fazer operações mais em sentimento de mercado, porque eu tô vendo que tô levando muito stop, deixando curto, tá? Inclusive saindo também, né, galera? Então, abertura do mercado à vista, olha só. Basicamente abriu, né? E a Petrobras está na alta, né, galera? Por quê? Porque são petróleo, né? Mas de resto, os índices, as ações, olha só. Era tudo caindo. Não tem o que fazer de compra aqui, né? Então é venda. Inclusive ele começou a tracionar a liquidez, ó. Tracionando a liquidez, o POC já está aqui, tá? Então eu esperei ele, né? Esperei ele. Aqui eu não consegui ficar posicionado porque ele me tirou, então eu vendi dois, né? Vendi dois, tá? Esperei ele fazer essa movimentação, vir nessa liquidez, né? Mas hoje, dia de tendência assim, né? A gente tem que ficar ligado. Eu vendi aquele, foi um pouco, né, para frente, me tirou para depois cair, né? E tracionou a liquidez aqui onde a gente tem o POC atualmente, tá, galera? Deixa eu ver aqui, né? Então 189.600, né? 189.600. Então ele fez essa movimentação, né? Tracionou a liquidez, tá? E onde é que a gente tem que estar vendido, né? Eu não consegui vender aqui porque ele não foi lá, tá? Então nós temos, né? O trader tem que ter essa disciplina, né? De esperar ele chegar num ponto de liquidez. Então a gente só vende aqui, né? Então tanto que ele vem aqui, chega aqui, né, galera? Olha só, onde tem a venda, né? Depois procura trabalhar de novo, né? E aqui tinha uma venda que estava no 190 mil, né? Coloquei uma venda aqui, tá? De dois contratos, mas ele não conseguiu pegar. Aí depois que ele começou a cair, eu vendi dois, né? E depois ele me tirou aqui para depois cair, tá? Depois a gente teve a Break News, né? Então depois que ele fez a Break News, aí sim, galera, eu nem operei a Break News, né? Porque esses 2 dias eu levei o stop, tá? Levei stop, né? De tudo que eu ganhei nessa Break News aqui, né, galera? Então, mas veja só, né? Que ele tracionou a liquidez aqui, né? Deixa eu aqui, né? Então ele tracionou a liquidez. Então, né? Aqui poderia ser uma possível venda, né? Mas o mais proficiente seria se ele viesse aqui, tá? Então essa liquidez seria mais interessante vender, tanto que o mercado, né? Ele não deixa, tá? Então o mercado ele é mais rápido, né? E já traz para essa liquidez um pouco maior, né? Então o mercado está tracionando a liquidez para baixo e tá assim, né, galera? Então a gente tem aqui, inclusive a amplitude média diária, né? Ele chegou na nossa amplitude média diária. Deixa eu mostrar um pouco mais isso aqui para vocês, um pouco mais acima, né? Então tá aqui a amplitude de média diária, ele já chegou na mínima, né? E tendência de baixa, cara. Não tem nem o que falar, né, galera? Então, uma possível venda seria se ele tocasse aqui de novo, né? Mas eu acho que o mercado agora ele vai se aquietar um pouco. Essa break news, ela não, eu acho que não vingou, né? Só serviu para a gente ter esse leve arrefecimento, tá? Então a gente teve aqui um arrefecimento, né? Inclusive nas ações, nos índices, nos ETFs, né? Então o mercado aqui ele veio, deu uma barrigada, mas depois continuou, né? Então ele fez a mesma coisa no nosso mini índice. Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá, galera? Dólar futuro, bora aqui para o nosso
doleta, tá? Então, nosso dólar, galera, tá numa tendência de alta, né? Tá trabalhando no preço à vista, né? Ou seja, o preço futuro, tá, galera, tá aqui em cima. Dificilmente ele pode vir para cá, né? Quem sabe, né? Como ele tá aqui, quem sabe, né? Na nossa juros, né? Aqui teria uma possível venda, tá? Então, nossos juros, inclusive, deixa eu estar atualizando a nossa Petax aqui, né, galera? Aqui eu não atualizei, mas ela tá aqui, tá? Então, hoje nós não erramos a nossa Petax, né? Não teve uma diferença tão grande, né? A gente viu até uma diferença aqui de 9 pontos, 9 pontos e meio, tá? O casado está de 35,7, né? Então, ou seja, 36 pontos da diferença do preço futuro para o preço à vista, mas nós estamos trabalhando no preço à vista. Amanhã, possivelmente, nós vamos estar trabalhando no preço futuro, que é onde o câmbio trabalha, né? Então, a Petax final, né? Então, a Petax final está no 98,5, né? 98,5 e 34,5. Então, deixa eu trazer aqui 98,5, 98,5. Deixa eu trazer um pouco mais acima, né? 98,5. E mais acima está nosso preço futuro, né, galera? Aqui está com uma diferença de basicamente 35 pontos, né, galera? Então, tá mais ou menos aqui. Deixa eu só retificar, 34 pontos, né? Aliás, sim. Deixa eu ver aqui no... Ah, tá. 34, 334. 34 tá aqui em cima, né? Deixa eu colocar aqui isso, né? Então tá aqui o nosso preço futuro, preço à vista. Nosso preço à vista 98,5. 98,5. É que um tá no a mais de 5 mil, né? E o outro tá no 4.998. Então tem que tomar um pouquinho aqui de cuidado só pra gente colocar e marcar, né? Porque tem alguma pequena diferença, tá, galera? Deixa eu até trazer a nossa VWAP, né? Então basicamente está aqui, né, galera? E a gente viu aqui que pelo menos dado isso, né, o mercado ele abriu tracionando por causa do nossos juros, tá? Nosso petróleo no Forex aqui, olha só, as nossas moedas estavam perdendo pro real, tá? Depois viraram de lado, tá? Então começaram a virar de lado, sendo que a Argentina, né? A Argentina ela sempre o peso argentino ele é muito forte, né? Então ele faz movimentos mais bruscos, está ganhando 1,24 nesse momento. E as demais moedas aqui nós temos a moeda aqui da China, né? As outras moedas também, o peso mexicano, aqui em branco, o yuan japonês, o nosso DXY está aqui em azul, que ele está um pouquinho mais flat, mas ficou em alta. Isso aqui ajudou para nossa movimentação de alta no câmbio, tá? Então o que foi que ele fez? Criou uma liquidez, tá? Ele criou uma liquidez até que tá interessante. Deixou o nosso primeiro spot do dia acima dessa liquidez, né, galera? Então, dado isso, né? Então, essa movimentação aqui, eu acho que a liquidez está aqui, né? A liquidez maior está um pouco assim, né, galera? Está um pouco mais ou menos assim. Então ele criou uma liquidez um pouco mais acima, tá? Um pouco mais difícil de ele descer, né, galera? Porque o preço futuro tá lá em cima. Mas hoje os operadores, né, os dealers de mercado, eles entendem que a cotação vai trabalhar em cima do preço à vista, né? Então o preço à vista aqui, né, já tocou. Então temos aqui a nossa VWAP, né?
que está em cima do preço futuro final. E aqui a gente tem uma diferença de basicamente meia frequência, né? Inclusive deixou extracionário aqui, né? O nosso POC. O POC ele está aqui atualmente no 5.000, né? Então deixaram um local bem forte aqui, né? Onde exportador e importador protege, tá? Nesse primeiro toque seria interessante uma venda aqui, né? A gente tem aqui o nosso 5.000, então daria para ter trazido aqui pelo menos para o nosso 95, né? Então dá para fazer uma modalidade de scalp aqui interessante. E essa subida aqui é interessante, né? Porque quando ele lateraliza aqui, né? Quando ele começa a lateralizar aqui no 95, né? Então ele sobe numa, aí aqui nós temos o 5.000, né? Sobe numa e geralmente ele pode fazer um pullback aqui no 990, né? 995. Quando ele fica aqui lateraliza e trouxe aqui o primeiro spot para esse lado, né? Quer dizer que ele pode vir desafiar de novo, né? Então foi exatamente o que ele fez e começou a ganhar, né? Força e ficar trabalhando aqui por cima da cotação dos 5.000, né? Então, o câmbio subindo, né? Bolsa caindo. A gente teve um spike aqui, né? A gente tá aqui o spike da notícia, tá? Fez com que as movimentações aqui tá bem correlacionado, né, galera? Então, aqui nós temos a nossa paridade contrária, né, que é o BRL USD. Nós operamos o Dolfut, que é o dólar versus real, né, galera? Então, aqui tá praticamente um espelho, né? Então, essa movimentação aqui de hoje, ele conseguiu fechar a simetria, né, galera? E basicamente é isso pro dia de hoje, né, galera? Deixa eu mostrar aqui para nós. Hoje fiz operações, tá, galera? Que na verdade devia ter segurado, né? Mas tudo bem, né? Então hoje nós ficamos positivo 235, né? Tá aqui as nossas operações. Fiz 4 operações basicamente, tá? Eu acho que as 4 foram gain, isso. 4 foram gain, tá? E fiquei pouco negativo, né? Apenas R$ 40 negativo. Foi naquela primeira operação que ele começou a subir e depois nós só crescemos, né? É para ter operado um pouco mais alavancado, né, galera? Mas tudo bem. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá? E cuidado com nossa taxa, tá? Então hoje vamos ter aqui no Brasil possivelmente, né? Eu opero numa queda, tá? Eu diria que o Banco Central, né? Ele pode diminuir a taxa de juros, né? Só para experimentar. Eu acho que ali do Fed vai se manter por causa da guerra, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Bons trades, até mais.